historicamente falando, né, a gente entende a saúde hoje como biopsicossocial justamente porque só o corpo ele não corresponde à saúde, né? Eu estava até conversando com os meninos de psicologia da saúde semana passada exatamente sobre isso, né? Existem pessoas, inclusive, que colocam nessa dimensão a questão espiritual, né? Então, o ser humano seria um ser biopsicossocial e espiritual também, né? Porque existem questões que elas não são da ordem psicológica, da mesma forma que existem questões que não são da ordem espiritual. Então, propor essa separação, né, ela funciona em nível didático, né, de que, olha, existe cada coisa no seu lugar, mas isso é totalmente dinâmico, isso tudo funciona ao mesmo tempo. Né? Como ele estava comentando agora, né, que o corpo está, só a mente precisa estar. Né? Então, a gente não pensa mais separado. Né? A gente não pensa mais... Apesar de que para cuidar das coisas, a gente precisa cuidar uma de cada vez. Né? Mas no comportamento, no dia a dia, está tudo junto. Né? Até nos nossos atendimentos, né, quando a gente tem lá um paciente falando sobre sua vida, sobre como está sofrido, como está difícil, né, ele fala justamente das coisas separadas. E quando a gente junta tudo, a gente entende o sofrimento. Né, que são todas as coisas funcionando ao mesmo tempo. Né. E o que é o sofrimento? Aí... O sofrer só dor? Não, eu acho que é a forma como as pessoas percebem a sua realidade. Esse, para mim, é a questão do sofrimento, porque eu vejo pessoas que têm realmente uma vida sofrida, bem sofrida. Me envia o link da rádio. Eu não sou psicóloga, mas eu vejo dessa forma, né? Estou aqui explanando por tudo que eu vejo, assisto no meu dia a dia, e eu vejo pessoas que vivem alheias, né? Elas têm uma vida que ela evita pensar no assunto, né? Ela não entra muitas vezes numa depressão dentro da vida que tem, porque ela procura viver alheia. Não pensa muito, não reflete muito, sabe? Não se estuda, que eu acho que, inclusive, o autoconhecimento é algo que nos ajuda muito a gente evitar os gatilhos que levam à depressão, que levam à ansiedade, que levam às angústias de um modo geral e vão entrando num nível cada vez maior. Então, se você se conhece, você sabe que se você entrar numa determinada discussão com alguém ou você entrar numa determinada briga, aquilo pode dar um baque muito grande na sua saúde mental, né? Então, você tem que saber exatamente... Eu sempre falo, saiba a guerra que você compra, porque paz é caro. É a coisa mais cara que tem no planeta. Você acha que o ouro é caro? Não, o ouro não é nada perto da paz. Porque eu vejo pessoas pagarem muito, muito, muito caro, disporem de tudo que tem para manterem a sua paz. Né? Concordo? Sim, inclusive, ainda nessa discussão, né, sobre a saúde ela não ser só do corpo, muitas coisas que não estão associadas à saúde do corpo, elas tornam a vida da gente mais confortáveis. Né? Recentemente eu estava discutindo com os colegas do grupo de estudos de antipsiquiatria, inclusive, um abraço aí pessoal, a gente estava falando sobre como a gente coloca o sofrimento mental como se fosse um bichinho, né? E esse bichinho ele entra na gente de alguma forma, né? Que seria colocar o sofrimento como uma entidade, né? E aí a gente pensa que o mal-estar ele vem, ele se instala na gente, ele fica por ali, mas é um pouco mais complexo do que isso, né? Inclusive existia muito essa visão mística do sofrimento mental, né? O que a gente conhece hoje como esquizofrenia, por exemplo, as pessoas colocavam como possessões, né? Como algum tipo de manifestação, sim, né? Fúria sem precedentes, né? Enfim. E hoje a gente entende que isso está muito mais relacionado ao lugar que a gente está vivendo. Por exemplo, muitas pessoas elas se sentem ansiosas porque moram num bairro violento. Né? E aí chegam com esse tipo de demanda e aí quando vai falando sobre a vida, essa questão entra. Né? Então, poxa, morar num lugar seguro torna a gente mais seguro também. E se a gente tem segurança física, a gente tende a ter menos sofrimento mental. Da mesma forma como a gente vive brincando, né? Dizendo que os nossos problemas é falta de dinheiro, né? O dinheiro é a falta dele. Né? Quando a gente tem um dinheirinho ali, né? Mesmo que ele seja para pagar diversas contas, a gente sabe que não vai faltar, a gente fica mais seguro. Se
se a gente tem uma reserva de emergência, se a gente tem a quem recorrer para pegar um dinheiro emprestado, que seja, a gente se sente mais seguro do que estar desamparado sem ter dinheiro na mão para poder fazer o mínimo, para poder comprar um pão, uma garrafa de água, qualquer coisa. Um café. Né? Pois é, se bem que o café, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro, né, hoje em dia. Oh, meu Deus, o café tá R$20, já não tá R$20? Pois é. Tem aquele café. Tá barato. É barato. Tá barato, que na Argentina tá sem conto. Ah, desde Marmilei tá organizando a Tá casa. sem conto, mas tá Oxi, sem conto. mas nós somos os produtores maiores, maiores produtores do mundo. Pois é. O ovo, Ovo gente, aquário. o ovo Estados tá Unidos estão 35. comprando, 40 reais. Nos Estados Unidos, você viu a crise aviária dos Mas Estados os Unidos? Estados Unidos, eles protegem o mercado deles, É. né? A gente Mas não. nossos produtores gente- não estão pensando nisso. Hã? Nossos produtores querem saber gente- quanto a vai gente voltar. joga pra Daqui a pouco cima. se lixando se alguém vai comer pouco ou você não vai comer. Mas ofereceram a gente foi picanha, não foi ovo, não. O ovo tá no Mas preço da quem picanha. tá vendendo é lei de oferta e procura. Não tem negócio de... E outra Mas coisa... é disso que eu falo assim, os mercados maiores, eles sempre encontram forma de se proteger. É, Tem a Entendeu? Conab. Não é essa, que foi- não é foi essa terra de extinta. ninguém, Com não. certeza. E por que não reabriu? Exatamente, estão reabrindo. Não tem nada, Não, não. não Você não reabre. tem o quê? Sibeli, não tem Esse nada tem- só, não. a gente tá Jogaram vendo pra que já cima. tá entrando 2 com anos, estralo. Jogado pra cima. De jogaram 20, nada. Sibeli. De 20. Ô, Mas é a lei da procura essa questão- da... A questão do Conab é porque o governo dava o valor mínimo, aí você vendia para o governo o valor mínimo ou para o Mercado Livre. É. Aí ele perdeu a utilidade. Você viu, Juliane, O quê? essa semana a quantidade de alimentos que foram jogadas fora? Melancias jogadas fora, vagens jogadas fora, cenouras jogadas fora. Aonde? Em vários lugares, os vídeos estão aí circulando. Tem que saber se não é Alimentos em todos os lugares Mas do, por que do país. motivo? O preço para subir. Quem tem interesse em preço baixo? Só quem vai consumir, filhinha. Não, de quem tá Quem falando vai de preço ganhar? baixo, mas Mas é isso que eu tô é porque dizendo. hoje, assim, Não, o que é que- acontece? As pessoas hoje, eu não sei como é que alguém que tá com salário mínimo tá conseguindo. Não consegue. Mas é isso que eu tô dizendo a você. Honestamente, O preço, Como ele é conta que- com isso. A gente, por exemplo, eu adoro comer ovo. Você assim, eu como 2, 3, esses 4 ovos por dia. Mas a R$15, pô, e todo mundo compra o ovo, faz omelete, todo mundo É faz obrigado a comprar Que a gente pouco. tem a associação gostoso. de que é um custo-benefício. É um custo bom e não é um alimento ruim. Você come ovo com Alimento cuscuz, ótimo. né? Dá para fazer, É dá um para diversificar. excelente alimento, né? É um excelente. Hoje eu fui ali na Granja Berimbau e eles não têm nada, não tem ovo mesmo. E sem falar que não tem. Se falou que a JBS comprou, né, o maior fornecedor de ovos do país, a JBS Friboi, Sim, sim. e que foi uma boa parte disso, porque eles já têm a pegada da exportação. Quando nesse caso. Eles realmente já são exportadores por natureza. Uhum. E com base nessa aquisição, eles jogaram tudo para fora mesmo. Mas aí a questão, voltando a falar de... Porque aí tem o contraditório, o governo pode diminuir imposto, essas coisas. Aí no caso do contraditório, que eu falei no início, você não tem como dialogar, por exemplo, a questão do suicídio. Colômbia aqui permite a eutanásia, o suicídio. Sim, Aí a Colômbia é o único país da América Latina que permite. exatamente. A Europa toda permite, Estados Unidos. Aí se você falar isso para uma criança, você é demitido, né? Você não pode falar um negócio desse. De quê? De que altere? Sim, eu estou falando de educação. Você não pode falar disso. É o caso até como o governo centraliza toda a educação. Se uma criança tem isso, você não pode fazer isso, você só pode suicidar a partir dos 18 anos. Esse tipo de... Ele é demitido. Você não pode falar isso. No Enem, a prova do Enem desse ano falou sobre alguma coisa sobre questão do negro. Pronto, você sabe que você não pode falar certas coisas. Se você botar alguma coisa, por exemplo, o Congo era o maior exportador de escravos do mundo. O maior escravocrata do Brasil era negro. Aí você bota uma coisa dessa, um 0 na hora. Né? Então você chega para um Enem com a pressão, A pressão social. é a pressão de escrever o que o professor, o avaliador vai querer que você escreva. Se você escrever errado, nesse caso aí mesmo, você estaria com a Polícia Federal na sua porta, né? Porque seria
Então fica uma pressão na criança, adolescente, do que tem de fazer, não tem opção. Mas- Antigamente você tinha assim, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, então você se prepara para tudo, você fica mais forte. Agora não, você está mais fraco. Mas aí eu não entendi. A questão do contraditório que não está tendo mais. Mas esse O aluno não contraditório está seria tendo. o quê? Seria dizer assim, não, você pode dizer que você não gosta de negro. Você pode Esse é dizer que racismo. negro... Sim. E racismo você acha que deveria Não. ser permitido? Não, estou dizendo em âmbito Então. geral. Essa questão do suicídio, você pode falar isso. Não. Você não pode estimular suicídio. Você pode falar Não sobre tá o assunto estimulando. no sentido de como é que se diz? Falar sobre emoções. Porque assim, o que eu vejo, Rubens? É justamente isso Crianças que e eu estou falando. adolescentes, eles não têm É que ele falou uma coisa que eu não amadurecimento entendi. para tudo. É o que eu estou falando. Não existe o contraditório. Você não pode entrar em certos temas que é até histórico. Existe, por exemplo, teve aqui um enfermeiro que é do CAPS, né? Você lembra? Ele falou que toda vez que tem um novembro, que é a questão do suicídio, aumenta o suicídio. Aumenta, sim. Entendeu? É porque você não tem um contraditório. E, mas o que seria o contraditório? O no contraditório é negócio falar coisa que não está dentro da cartilha do desse? governo. Ah. O governo centralizou tudo. Mas talvez não seja só o governo, mas do que a sociedade estabelece como certo e errado. É isso, aí foi Porque a estabelecido rede pelo governo. social hoje, ela permite que as pessoas entrem em vários assuntos. Assim, as escolas, elas têm uma determinada restrição em alguns aspectos. Um aspecto que eu acho que as escolas deveriam tocar com muita tranquilidade era sobre o sexo. As escolas deveriam ensinar sobre as práticas sexuais, escolher uma determinada idade, mas principalmente a partir dos 10 anos de idade. Por quê? Porque é uma coisa normal, não é uma coisa anormal, é uma coisa que você tem que aprender porque você precisa escolher se você quer ou se você não quer, né? Você entender como aquilo funciona. Por que que isso? Para a gente evitar essas crianças de 12, 13, 14, 15 anos ou fazendo sexo por vontade própria com o namorado e engravidando ou adquirindo uma doença, ou você vendo abusos sexuais. Sem saber que é. Sem saber que está sendo abusado. Porque às vezes a criança é abusada e ela não tem consciência que ela é abusada. Por quê? Porque ela não é cientificada pelos adultos e pela escola de o que é um abuso. O né? problema que eu estou falando é a questão do aluno estar preparado Isso. para ver nada. Com esse negócio depois da pandemia, se botou muito em rede social a aula do professor. A gente viu certos absurdos com criança do professor. Aí foram acionados, o professor foi afastado e tudo, mas certos absurdos. Que agora que a gente viu o caso desses negócios. Mas a criança já não está mais preparada por isso. Esses métodos que chama, antigamente, não sei como é que está agora, tinha o construtivismo e o método tradicional, né? Hoje é praticamente tudo construtivista. Aí que o aluno acho que está muito debilitado, a questão da até filosofia, né? Você saber o que é certo, você ter sua ideia, Sim. não está tendo. Aí ele chega na vida sem saber se posicionar. A sua ideia é a sua ideia ou é a ideia que foi passada? Porque até um ponto que hoje as escolas elas tentam estimular, a partir da BNCC, que é a questão do protagonismo dos jovens, né? Só que acho que o ponto que o Rubens está trazendo, ele precisa ser dividido, né? Porque quando a gente junta Ele tudo- conseguiu interpretar a ideia de Rubens. É, Porque eu estou aqui olhando pra cima, subindo e descendo, e ainda não consegui entender. Obrigado, Pata. De vida! Divina, por favor, porque eu preciso. porque ele está falando de não um ponto, é falando de um ponto geral. Deixa, não, agora eu quero entender. Agora. Porque você chegou depois. É. Na verdade, eu não estava entendendo. Juro, Ele tá você é falando complexo, viu? O ponto inicial, eu acredito que, pegando esse tema do tabu do suicídio em si, né? A gente fala a vida toda sobre o problema que é a gente ter pensamentos suicidas como uma questão ideológica, no sentido de que a gente tem um pensamento que ele é muito radical, no sentido de que a gente precisa de soluções práticas para as coisas a todo momento. Então, muitas vezes a gente termina pensando que morrer é a solução justamente porque se a gente está morto, a gente não precisa lidar com os problemas. Só que uma coisa é a gente falar isso com uma pessoa adulta que está plena de suas capacidades e outra coisa é a gente falar de uma pessoa que está se formando ali, que é a criança, o jovem, basicamente o adulto em formação, né?
E falar sobre esse problema, principalmente no Brasil, ele é muito complicado porque a gente tem uma questão moral e a cristã também muito ligada a isso. Né? Porque a gente entende que se a gente tira a nossa própria vida, a gente está tomando o lugar de Deus, logo a gente não é digno da nossa alma e, consequentemente, a gente vai para o inferno com isso. Né? Tanto que muitas vezes só de falar o nome suicídio, a gente ouve estar repreendido em seguida. Sim. Né? Justamente porque as pessoas entendem que se a gente está falando sobre uma coisa, a gente está atraindo ela para nossa casa. Né? Foi até o que a gente estava falando sobre o problema do problema contraditório, inclusive do Setembro Amarelo. Porque muitas vezes a gente fala sobre o suicídio e termina falando de uma forma irresponsável e termina estimulando. Estimular o suicídio no Brasil, inclusive, está previsto no Código Penal como indução ao suicídio, né? Um comportamento suicida. E aí, o problema que a gente tem, isso pensando no suicídio como um fenômeno público, né? Um fenômeno de saúde coletiva, a gente tem o problema das intervenções. Porque se a gente coloca a responsabilidade no poder público, que é o setor de grande responsabilidade nesse sentido, porque como é um problema de saúde pública, a gente pode prevenir, se pode prevenir, a gente tem esse serviço na atenção primária, fica difícil chegar numa conclusão. Poxa, se eu não posso responsabilizar o setor que é responsável por isso, eu vou fazer o quê numa redação de Enem, por exemplo? Né? Colocar esse problema como no campo individual, que a pessoa tem que fortalecer a mente de alguma forma, com exercício físico, com uso de drogas psiquiátricas ou sobre qualquer outra coisa, a gente está responsabilizando a pessoa que está sofrendo mais uma vez. E a gente termina alimentando o problema. Né? A gente não fala justamente do psicólogo na atenção básica, na atenção primária. Primeiro porque, né, não tem dinheiro para pagar o pessoal. Né? Nesse processo seletivo, inclusive, querem pagar 2.300 para o psicólogo ficar 40 horas, gente. Isso é um absurdo. Enfim, né? E a psicopedagogia, que é uma área de especialidade da psicologia, inclusive, querem pagar praticamente o dobro do valor. É um negócio que não entra na minha cabeça, mas enfim, né? A gente vai terminar desviando do assunto. Mas é educação é o assunto. Né? Enfim, revolta a gente, mas enfim, é o que tem. E aí, quando a gente fica individualizando o problema, a gente alimenta ele, a gente não consegue resolver. Justamente por isso. Né? Que é uma alimentação que a própria escola tem. Né? Na prática, na realidade, os professores estão ouvindo e recebendo uma demanda emocional de alunos que não corresponde nem à formação deles. Os professores acolhem porque eles são afetivamente ligados aos seus alunos. E é muito difícil você ser professor e ver um adolescente pensando em se matar. Né? Ou pensando em matar uma pessoa de dentro da sua própria casa porque essa pessoa está acabando com a vida dela. Né? E é o tipo de informação que a gente não tem capacidade de lidar diariamente. Né? A gente tem até como eu posso dizer, um paliativo, uma gambiarra para essa situação, né? Que é a lei de psicólogos e assistentes sociais na escola, mas que até o dia de hoje eu não vejo uma efetividade dessa lei em Berimbau. A gente tem, de fato, psicólogos dentro das escolas, né? Só que a nível de assistência social não é efetivo, porque tem, sei lá, 4 psicólogos para a cidade toda. Né? E só no colégio integral, ali a gente precisa de pelo menos 4 ou 5 psicólogos, porque a escola é enorme. A gente está falando de um montante muito grande. E a gente está falando hoje de quase 5.000 alunos. Pois é, gente. É matriculados. É o distrito. Hoje, Berimbau tem mais de 5.000 alunos matriculados. Só no ensino médio. Destes daí, o que é que a gente pode dizer que tem TDAH, o autismo, né? Que são hoje ansiedade, depressão. Porque aparentemente a ansiedade se tornou uma coisa assim. Esses dias, meu filho, o mais novo, disse assim: ai, meu irmão, estou me sentindo ansioso, Mas parece que ele reproduz. É a propaganda, a gente quer. Isso é real, porque parece que é uma reprodução do que é a sala, parece um surto do coletivo. Onde a sala, eu disse: meu filho, como é que estão? Ah, meus colegas estão a mesma coisa, minha mãe, estou preocupado. Então, vai reproduzindo aquela ideia, é assim, é isso que a gente tem vivido. A respeito da ansiedade. Pois é até é um vespeiro que eu jogo pedra às vezes. Sim. Não, mas é bom se falar, porque você vai reproduzindo, Silas. Exato. É esse o problema. E como controlar isso, eu como mãe? O que fazer? Pois é, porque a gente tem, de fato, uma banalização de diagnósticos em transtornos mentais. Sim. A ansiedade e a depressão, elas tiveram o seu momento inicial ali, logo quando esse discurso começou a se espalhar, mas hoje a gente tem justamente a questão do que seria a neurodivergência. Sim. Então a gente tem muitos alunos se diagnosticando com TDAH, se diagnosticando com autismo, né? Justamente porque vi um teste na internet. Os pais também. Tipo. Muitos pais. Lá no Google. Vai lá, assiste um vídeo de alguém,
dando características. Aí, olha, meu filho é isso aqui. É a cara do O TDAH. ponto é exatamente esse. Mas eu me sinto, vamos dizer Como, assim, como eu o Belly me estava sinto. falando mais cedo, a gente com a explosão das redes sociais nas mãos da gente, a gente tem acesso a praticamente qualquer coisa, inclusive informação errada. Né? Sim. Então a gente tem qualquer pessoa falando sobre qualquer coisa, só que com autoridade suficiente para chegar numa coisa que é nossa, que é o celular e que a gente comprou, que a gente dividiu, que a gente usa todos os dias. Né? E a gente está exposto a muita informação incorreta. Verdade. Por que é que eu digo que é um vespeiro grande que eu termino mexendo? Porque todos os diagnósticos que são referentes ao que a gente conhece hoje como transtornos mentais, eles vêm do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Que é o DSM. E esse livro é um grande manual onde tem a classificação de sintomas, de alguns sinais, né? Só que todos eles são de via clínica, ou seja, não existe nenhum tipo de exame que possa ser feito, a não ser a avaliação de algum profissional. Só que os próprios profissionais, eles estão tomados por um discurso de produtividade que terminam entendendo que se você é profissional, você precisa necessariamente diagnosticar. A pessoa não pode sair do seu consultório sem um diagnóstico de alguma coisa, senão você é um profissional ruim. Entendi. Só que esse discurso saiu dos consultórios, saiu do meio acadêmico e chegou nas pessoas. As pessoas entendem essa necessidade, essa exposição ao transtorno mental, né, justamente como uma possibilidade de estar associado a isso. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vê todo mundo ansioso, você sente que é errado não estar ansioso também. Só que às vezes as pessoas não estão ansiosas, elas estão dizendo que estão ansiosas porque elas estão com um sofrimento que elas não sabem o nome. Eu tive... É questão de artes marciais, porque você incentiva... Até tem um vídeo, uma criança que devia ter 5, 6 anos, dizendo que o jiu-jitsu me salvou, que antigamente o pessoal me batia, mas agora eu bato. Entendeu? Uma criança bonitinha assim, agora ninguém me bate que eu bato. Ou seja, proativo, né? Apesar da violência. No caso da arte marcial, futebol, esporte, até outras artes como dança, balé, essas coisas, leva a criança a ser proativa. Antiga acabou de falar, essa palavra não existe mais, né? Tem depressão, transtorno, não sei o que falar, mas proativa, ou seja, lute. Hoje a criança proativa sai com o diagnóstico de TDAH. Eu já vi situações como essa. Chegou a criança para mim há pouco tempo. Os pais desesperados, preocupadíssimos, porque a escola pediu avaliação de psicólogo, né? E aí, com a suspeita de TDAH, eu disse, ok, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Me fala um pouco da vida dessa criança. Ele é criado na zona rural, então ele tem acesso à árvore, à chácara, a sítio, ele monta em porco, ele sobe em árvore, ele brinca, ele monta as coisas e tal, não sei o que. Só que todas as outras crianças da sala não. Então a gente tem uma criança com um comportamento que destoa das outras crianças. Só que se a gente está no momento da vida, no momento da sociedade, onde o que a gente entende como normal é a criança se comportar, é a criança estar sentada, caladinha, fazendo alguma coisa, tem alguma coisa errada aí, gente. Justamente porque a criança que não questiona, a criança que não está lá fazendo estripulia, né, porque a atenção dela está em alguma coisa. E hoje a gente tem um problema que é o excesso de telas. Né? Então, poxa, se numa idade onde a criança deveria estar sendo estimulada de alguma forma, né? Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas na minha época, quando eu era criança... Sim, tipo ali atrás. A gente tinha diversas atividades em que a criança fazia além da escola. Então a criança tinha um futebol, tinha um karatê, tinha um balé, né? Atividades onde a criança conhecia outras crianças que não eram da bolha da sala de aula. Né? Então elas tinham justamente o estímulo de conhecer, de aprender, de direcionar essa energia para algum lugar. Né? E hoje a gente não tem. Hoje a gente tem criança ensinando a vender curso online, gente. Pelo amor de Deus, uma criança vai ensinar o que pra gente nesse sentido? No sentido acadêmico da coisa. Né? E aí a gente tem uma nova balança, por assim dizer. A gente tem a espécie de criança prodígio, que é a que corresponde a esse sistema doentio de sociedade que a gente tem hoje, a da produtividade, a de todas as coisas online no alcance da palma da mão, e a criança que não corresponde a isso, que é o que a gente entendia como uma infância saudável, virou uma criança doente. Virou uma criança desatenta, virou uma criança que não senta para assistir a aula. Gente, vocês adultos não querem sentar para assistir uma aula. Que quer falar de uma criança de 4 e 5 anos. O que eu acho interessante é o seguinte,